pela ferramenta da própria RNP aqui, como por fora dela, pelo software OBS. Ok, então é isso aí. Como disse a Liliane, bem-vindos aqui, né, à retomada do semestre oficialmente, né? Oi de novo para alguns, né? Iana estava com a gente na outra disciplina ESM, acho que a Caroline também estava lá. E boa parte de vocês aqui a gente já estava trabalhando bastante no primeiro semestre, ainda no caráter de voluntariedade, né? Mas vou colocar aqui a ideia que a gente faça um esforço para valorizar, né, essa nossa atividade aí, de forma que ao mesmo tempo não prejudique ninguém que não pôde participar. Era o nosso compromisso, né? Então ele vai ser mantido, então já eu falo disso. E hoje seria bem isso mesmo. A minha ideia para hoje, em princípio, é fazer uma apresentação do replanejamento, discutir um pouco com vocês como que a gente pensa em organizar essas 10 semanas aqui de retomada. E feito isso, sobrando tempo, e a gente quiser já discutir alguma coisa de conteúdo, alguma dúvida, beleza, mas o foco principal seria mesmo essa apresentação aqui da retomada, ok? Na nossa disciplina não temos estágio envolvido. Se tivesse, é certeza que esse era o palco principal da nossa discussão, que eu sei que a coisa está complicada com relação a isso, mas na nossa disciplina não temos esse ruído, certo? Então isso nos deixa mais tranquilos aqui para tocar mesmo o conteúdo, né, de física, né? Mas nada impede que uma outra dúvida, que se eu souber, a gente possa também tirar. Mas, enfim, eu vou dar uma melhorada aqui na visualização disso e propagar para ver se você enxerga do jeito que eu estou enxergando agora, que é a tela do plano de aulas aqui esticado para pegar toda essa parte aqui onde tem a webconferência, né? Acho que você consegue ler, né? Todo mundo está enxergando? Tudo bem? Ah, sim, antes disso, aquilo que eu fiz agora há pouco com o pessoal, né? Então, eu estou vendo aqui que a Caroline está com o microfone. Como você não participava, não conseguiu participar antes com a gente, Caroline, você consegue usar o microfone? Pode dar um oi aí só para testar? Oi, eu consigo sim. E na Perfeito. outra aula eu cheguei atrasada, daí eu Ah, deixei só como ouvinte. não, imagina, sem problema, sem problema. Ok, Carolina, tô vendo que você tá só com o fone de ouvido. É porque você não tem microfone ou foi opção? Não que seja obrigatório, tá, gente? É só pra gente, se você quer fazer uma pergunta, estou sem micro, ok. Então, no caso da Carolina, tá sem micro, faz a pergunta pelo chat aqui, tá? Não tem problema, não. É que com o micro, claro que fica mais fácil, né? Os outros, todos já testaram porque participaram com a gente antes. O Wellington, Matheus, Liliane, Jorge, Ingrid, a Iana, vimos agora que funcionava na outra disciplina, o Guilherme também antes já. Então, ok, acho que todos que estão aqui, tirando só a Carolina, todos têm o acesso ao microfone, beleza. E então eu fiz essa expansão aqui, acho que todos estão conseguindo ler, né? Esse é o planejamento desta nova fase, né, via ensino remoto. Você vai ver que o começo dele é basicamente o mesmo do que estava no presencial. Estava discutindo isso agora com o pessoal, né, na outra turma. O meu entendimento é que o fato da gente estar numa modalidade agora, né, numa metodologia de ensino remoto, não muda o professor que está lidando com isso, então não muda o entendimento que ele tem do processo de ensino-aprendizagem, ou pelo menos eu acho que não deveria mudar, pelo menos não em essência, né? É uma adaptação. Então você vai ver que aqui os instrumentos e critérios de avaliação da aprendizagem basicamente são os mesmos, apostando naquela coisa de diversas atividades individuais, se der para fazer alguma coisa em grupo também, tais como resolução de exercícios, síntese de textos, participação em atividades aqui do AVA, relatórios de atividade de simulação e etc. O que eu tirei daqui foi aquela parte que era essencial, tinha essencial necessidade do presencial. Então, realização de experimentos
fisicamente, né, no laboratório de física. É claro que isso foi então retirado. Mas a ideia básica é a mesma. Então vão ser, ao longo dessas 10 semanas, diversas atividades, umas mais simples, outras mais complexas. As mais complexas tendo um peso maior na atribuição de nota, as mais simples um peso menor, e não dá para a gente dizer agora exatamente quantas atividades vão ter, ainda que agora, como é via ensino remoto e só com 10 semanas, você vai ver aqui agora no plano, que já é um plano mais bem definido, não vai ter talvez muito como fugir disso, né? Mas as nossas aulas, você sabe, os nossos cursos estão sempre propensos a modificações ao longo do semestre, em especial a depender da troca que a gente tem, né, das ideias que vão surgindo. Às vezes tem muitas dúvidas de determinado assunto que eu achei que não ia ter tanta, e a gente tem que se debruçar mais tempo nisso, e aí claro que tem que replanejar, porque sobra menos tempo para outra coisa lá na frente. Isso acontece, mas grosso modo, né, então esse é o planejamento. Você vai ver aqui que, seguindo até o tópico 5, até o tópico 5 seriam exatamente as 5 semanas de aula que tivemos no presencial, né, antes de serem suspensas as aulas, e a partir do tópico 6, então a gente entra, hoje, né, 19/8, a gente entra nesta semana que estamos aqui, tá? Aí vamos ver como é que a gente organiza isso daqui, ou organizou. Você vai ver que por vezes acontecem coisas como aqui. O tópico 6 e o tópico 7 estão com a mesma data, 19/8, 19/8. O tópico 6 está escrito revisão dos conteúdos trabalhados pré-pandemia e reprogramação da disciplina, que é o que a gente está fazendo aqui agora. E o tópico 7 está revisão dos conteúdos trabalhados pré-pandemia, reposição de carga horária. Então, como assim? É porque nós temos 10 semanas para cumprir a mesmíssima carga horária prevista para essa disciplina no PPC. Hoje é dia 20? É verdade. Então, não, hoje é dia 20, mas é porque aqui, Jorge, é a data da primeira aula da semana. Então a data da primeira aula da semana de FNP é quarta-feira. Por isso que é a semana que a semana para essa disciplina começa no dia 19, por isso. Então, para essa semana, enfim, estão previstas aqui uma carga horária dupla. Seriam 5 aulas de carga horária aqui do tópico 6, como se fosse uma semana 6 do curso, e outras 5 aulas do tópico 7, como se fosse uma 7ª semana. Só que nós não temos as 20 semanas que eram previstas pelo calendário original, né, da escola. Nós temos somente agora mais 10 semanas. Mas ao mesmo tempo a gente tem que cumprir a carga horária, porque a determinação do MEC foi essa. Você não precisa cumprir os dias letivos, mas você precisa cumprir sim a carga horária íntegra. Então, para que isso fique registrado nos nossos diários, né, lá no SWAP, e tudo bem regulamentado, adotou-se então procedimentos como esse que eu estou mostrando para vocês aqui. Então, em determinadas semanas, nós vamos estimar que você, aluno, tenha trabalhado aqui o dobro da carga horária do que seria no presencial. Mas é claro que isso seria, se a gente faz isso simplesmente pegando o conteúdo que estava previsto no presencial para 20 semanas e simplesmente juntando, né, fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, de tal modo que você tenha o dobro da carga horária e o mesmo conteúdo que seria previsto lá, ou seja, seria o dobro do conteúdo também, ninguém aguenta, não é essa a ideia. Então, pelo menos não é a minha ideia. Então, o que eu fui fazendo aqui, você vai ver, a gente vai passar linha por linha, tá, desse planejamento. Eu fiz coisas como isso. Então, nesta semana toda, ou seja, desde ontem que começou a semana para a FNP até a próxima semana, até a próxima quarta-feira, a ideia seria que ficasse reservado para todos vocês fazerem uma revisão dos conteúdos trabalhados pré-pandemia. Muitos de vocês já estavam participando aqui conosco das aulas, nas web aulas em caráter voluntário e, portanto, já fizeram essa revisão dos conteúdos, né, sobre isso. Então, você vai ver que isso vai acontecer muito ao longo
dessas 10 aulas. O pessoal que já participou, conseguiu participar como voluntário dessas web aulas, vai evidentemente ter uma certa folga, pelo menos uma pressão bem menor no trabalho de FNP 17 ao longo dessas 10 semanas, porque é claro que eu não vou colocar como conteúdo visto, sendo que tem colegas que não viram. Esse era o nosso compromisso. Então a gente tem que dar chance para todos aprenderem, né? Mas como nós já temos algumas aulas gravadas, inclusive, então eu diria coisas a serem combinadas ou recombinadas. Mas em princípio vão ter algumas semanas que eu vou dizer, olha gente, nós temos essa web aula aqui já gravada, a ideia desta semana seria que vocês assistissem então aquela web aula e a gente marcaria horários de dúvida, mas em princípio não precisaríamos ter uma web aula necessariamente, porque ela já está gravada. O pessoal que já participou, se quiser rever a web aula gravada, boa, seria bem interessante, mas se está mais sobrecarregado com outras disciplinas e estágios e etc e tal, uma vez que você já participou e acha que tem um bom entendimento, não precisaria, né, fazer de novo. Então, por exemplo, esta é uma semana. Esta semana aqui, uma vez terminada este nosso encontro de hoje, que é uma apresentação dos conteúdos, se você que já trabalhou com a gente aqui no primeiro semestre acha que você não precisa fazer uma revisão daqueles conteúdos trabalhados pré-pandemia, né, antes da suspensão das aulas, então você está na gíria aí, né, de boa, não precisa se preocupar, não tem nenhuma atividade exatamente específica para você fazer em FNP 17 nesta semana, com data de entrega, etc e tal. É claro que fica o meu convite, a minha orientação, melhor do que convite, para que você sim, mesmo assim, faça a revisão, porque de todo modo, sempre que você revê alguma coisa, você aprende mais, você tem novas dúvidas, pode trazer aqui para a turma, né, as dúvidas e etc e tal. Mas enfim, esta semana, revisão de antes da pandemia. Aí, semana que vem, que começa, né, Jorge? Começa a data que é a data da quarta, mas a web aula nossa seria na quinta-feira, simuladores do experimento de Rutherford. Ocorre que, simuladores do experimento de Rutherford, nós estávamos já, antes de suspender o calendário, trabalhando. O experimento de Rutherford, já eu vou navegar pelo ambiente para refrescar a memória sobre isso. Ele tem, que eu me lembre, 3 partes, parte 1, 2, 3, o ABC, e nós já tínhamos trabalhado a parte 1, a parte 2, ou pelo menos assim, trabalho, eu quero dizer, já tínhamos ido para um laboratório de informática, aberto o simulador, trabalhado com o roteiro das partes 1 e 2, e a parte 3, acho que não. Antes, no primeiro semestre agora, no trabalho lá de web aulas voluntárias para quem pudesse participar, nós vencemos isso. A gente fez a revisão do experimento de Rutherford 1 e 2, passamos também pelo experimento de Rutherford 3, os simuladores, e o pessoal, inclusive, que participou enviou já os arquivos, inclusive eu devo ter dado já a devolutiva, né, desses arquivos enviados, mas sem colocar nota, porque esse era o nosso combinado, nós não sabíamos, né, se de alguma forma íamos retomar ou não ao ensino deste jeito que a gente está retomando hoje, então não tínhamos nenhuma permissão para fazer qualquer tipo de avaliação naquele momento, a não ser que fossem avaliações diagnósticas, coisas assim, mas não avaliações valendo nota mesmo. Mas agora eu posso pegar aqueles arquivos que você já enviou, inclusive eu já te dei o retorno, e você já teve até a chance, né, de reenviar de novo, fazer os ajustes. Agora eu posso tranquilamente pegar aquilo, validar aquelas atividades com nota, vou fazer isso no decorrer das próximos dias aí, ou semanas, tá? E pronto, então o pessoal que não participou, nenhum problema. Eu vou orientar já, vou navegar pelo ambiente, mostrar para vocês as web aulas que nós temos sobre isso. A ideia seria que você, primeiro, assistisse às web aulas, ao mesmo tempo que fizesse, né, trabalhasse com o simulador, ou pode ser o contrário. Comece primeiro trabalhando com os simuladores, com os roteiros,
teve dificuldade, dá uma olhada na web aula, ou ainda vai fazendo uma coisa alternada, né, usando a web aula que está gravada lá como um apoio para o seu... eu estou falando isso, mas ao mesmo tempo que eu refleti aqui, tá? Depois a gente vai navegar pelo ambiente para tranquilizar todo mundo e mesmo a mim refrescar a cuca se desde o comecinho a gente estava gravando mesmo todas as aulas ou não, tá? Bom, mas semana que vem, simuladores do experimento de Rutherford é o tópico. Na outra semana, entrando já aqui em setembro, o assunto seria decaimento alfa. De novo, veja aqui, duplicado, 2 do 9, 2 do 9. Então é uma semana que de novo teríamos 10 aulas, o dobro da carga horária semanal se fosse o presencial. Mas aí o que eu fiz? Decaimento alfa, teoria e simulação computacional. E, de novo, decaimento alfa, teoria e simulação, continuação, reposição de carga horária. Então a minha ideia é que sempre que a gente tiver, ou na medida do possível, vamos ver se o sempre é uma palavra boa já já, mas na medida do possível pelo menos, que essas semanas que tenham o dobro de carga horária, não é o dobro de conteúdo, é o mesmo conteúdo com mais fôlego, ou prevendo uma maior dedicação sua, uma maior concentração sua nesse assunto aqui. Na outra semana, 9 de setembro, decaimento beta. Na outra semana, 16 do 9, datação radiativa. De novo, veja que 12 e 13 são dois itens de mesma data. Então, novamente, o dobro da carga horária. Mas aqui está, é o mesmo assunto, datação radiativa e continuidade do assunto datação radiativa. Veja só, até aqui, estamos então em setembro, lá pelo meados de setembro, todo esse conteúdo, o pessoal que estava com a gente no primeiro semestre já assistiu, né, às nossas web aulas. Fizemos inclusive juntos aqui, né, exercícios das listas de exercícios. Isso é certeza que está tudo gravado aqui. A partir daqui, 23 do 9, é que está previsto conteúdo novo, no sentido novo para todos, ou seja, no sentido de que mesmo quem participou aqui com a gente no primeiro semestre, nós não discutimos nada sobre isso ainda. Carta de nuclídeos, energia e estabilidade nuclear. Deixa eu ver aqui o 15, o item 15 se é repeteco. Sim, olha lá, carta de nuclídeo, deixa eu voltar, 23 do 9. Isso, então é isso mesmo. Quando chegar no item 14 e no item 15, que é a data 23 do 9, nesta semana aí que começa no 23 do 9 para vocês, que é uma quarta-feira, a gente teria como assunto central, essencial, carta de nuclídeos, energia e estabilidade nuclear. Mais uma semana, 30 do 9, reatores nucleares. Mais uma semana, ainda aqui de novo, duplicado a carga horária, mais o mesmo assunto, reator nuclear, aprofundamento. Mais uma semana, 7 do 10, as partículas nucleares e as forças fundamentais. Uma semana mais, 14 do 10, modelos nucleares. E finalmente, 21 do 10 é a última semana em que a gente discutiria os assuntos aceleradores de partículas, síntese, né, dos assuntos discutidos no semestre, uma avaliaçãozinha da disciplina e orientações para o IFA exame, o instrumento final de avaliação, se alguém acabar ficando nisso. Conclusão, gente. Eu estou tentando fazer aqui, e já abro aí, inclusive para você colocar opiniões, né, claro, sobre isso. Eu estou tentando fazer aqui de uma forma que a gente dê conta de duas realidades bem diferentes que nós temos nessa disciplina. Aqueles alunos que puderam participar das web aulas no primeiro semestre e os que não puderam. E tentando dar plenas condições para os dois contextos aí. Então, o pessoal que não pôde participar, beleza, vai ver tudo isso, apenas que de uma forma já aproveitando o conteúdo que nós temos. Inclusive tem um fórum de dúvidas, lá tem algumas dúvidas, né, que o pessoal foi colocando no primeiro semestre. Então, quem não pôde participar já tem esse material todo pronto para servir de uma primeira referência. Isso não quer dizer para nada que nós não vamos ter momentos aqui para tirar dúvida de quem... Professor, eu assisti lá o vídeo, mas não entendi. Dá para você explicar? Claro, a gente
marca. Não, inclusive as nossas a gente combinou, né, entre os professores, e é uma orientação também da direção da escola, do conselho de campus, que a maior parte da, das atividades semanais de cada disciplina não sejam síncronas, não sejam que nem essa que a gente está tendo aqui, que é uma web aula que nós estamos conversando, né, ao mesmo tempo, mas sim sejam atividades não síncronas que cada um faz, né, um horário que puder, que achar melhor, que for mais conveniente para você. Mas nada impede, tá? Que eu, Canato, com, sei lá, Carolina, por exemplo, Caroline, Iana, enfim, alguém que tenha alguma dúvida específica, nós marquemos dentro do horário da disciplina, por exemplo, quarta-feira, aquelas 3 primeiras aulas, né, de FNP que está lá no horário, elas podem ser usadas também para, eventualmente, a gente fazer determinados aulas, determinadas tira-dúvidas, um plantão de dúvidas, algumas coisas assim, eu não me recusaria não. Eu apenas estou tentando fazer com que a gente valorize, né, o que nós fizemos no primeiro semestre também, já que a gente se organizou para fazer a coisa de uma forma que ficasse, né, gravada, disponibilizada já. O pessoal que participou dessas web aulas poderia fazer 2 coisas, eu diria. Uma, rever, participar, rever as web aulas, tentar fazer de novo as listas de exercícios, enfim, e reparticipar, enfim, dessa parte em que você já participou, na perspectiva de aprofundar, quem sabe ser um colaborador meu, inclusive, como para auxiliar os colegas que não participaram nas dúvidas que eles venham ter, ou você já pode olhar lá na frente, a partir do item 14 aqui, os assuntos que estão elencados a partir dali, carta de nuclídeos, reator nuclear e etc. E você já sabendo que a partir dali, 23 de setembro, são esses assuntos que a gente vai trabalhar, desde já você começa a se preparar para eles, já vai pesquisando, já vai estudando, enfim, né, e apontando, fazendo apontamentos das dúvidas que vão lhe aparecendo, para quando chegar lá, você colocar para a gente. Então esta é a ideia que eu tive para essa retomada e para a gente dar conta desses 2 contextos bem diferentes, né, de situações de vocês, né, alunos aqui de FNP Z7, nesta situação toda. Abriria para vocês agora, o que vocês acham? Porque claro que a gente pode fazer replanejamentos, tá? Coordenador nenhum vai achar ruim se a gente fizer algum replanejamento disso que eu estou apresentando para vocês, mas em princípio esta é a minha ideia. Está aberto para, se vocês, já a gente navega no ambiente, tá, para ver isso concretamente. Eu falei das web aulas gravadas. Eu quero só primeiro ver se você tem alguma opinião sobre isso, alguma crítica, alguma sugestão, enfim. Estaria aberto aí. Ninguém? Eu vou falar, já que ninguém fala. Então vai. Não, achei legal, achei interessante, inclusive essa parte que tem assunto novo, que fica mais estimulante para a gente acompanhar. Mas, no geral, achei que tá legal. Tá bacana. Tá? Legal. Ingrid está digitando alguma coisa. Achei tranquilo também, beleza. Matheus, tudo certo, ok. Então tá, então, Iana, vamos ver. Está bem também. Então eu vou sair daqui agora desta fase aqui do planejamento e navegá-la pelo ambiente para refrescar um pouco a memória de todos, onde é que tem cada coisa lá, e aprofundar nessa questão das web aulas que eu estava dizendo, tá? Então, para isso, é conveniente que eu deixe de compartilhar aqui a minha webcam e vou começar então a compartilhar a tela. Então vamos lá, guia do Chrome, por exemplo, isso aqui.
Perfeito. Ok. Então você está vendo aqui eu navegando, né, pelo nosso espaço virtual de FNP. Aqui embaixo, depois desse cabeçalho aqui, então tem material de apoio. No material de apoio, aqui está o plano de aula. Esse que eu estava mostrando ali, você clica aqui e vai ver o plano de aula. E aqui os textos básicos. Lembrando que esses textos básicos são extratos, né, são excertos daquele livro Quanta, que eu fui um dos elaboradores, né, junto com o professor Menezes, e eles servem de base, mas não de totalidade. A gente usa esses materiais aqui como base para vir para a discussão e aí se aprofunda, às vezes inclusive se indicam outros textos, coisas assim. Textos básicos, e aqui estão, ó, depois dos textos básicos, as web aulas gravadas. Então tem web aula gravada desde essa data, 20/5, revisão sobre campo e força elétrica e magnética. Esses títulos são os títulos, entenda assim, é o eixo, né, da aula, mas é claro que quando você clicar aqui para assistir, é possível que tenham outros assuntos ali no meio, mas esse é o carro-chefe da aula, digamos assim, tá? Aí depois, no dia 27 de maio, nós discutimos sobre câmara de nuvens, decaimento alfa. Aí veio o decaimento beta no dia 10 de junho. No dia 17, continuamos aprofundando, falamos sobre decaimento beta. Já no 24 de junho, falamos sobre decaimento alfa, barreira de potencial e efeito túnel. Tem mais algumas web aulas em outro lugar, mas antes deixa eu continuar aqui na tela. E aqui embaixo, olha, notas de aula. Notas de aula são, em geral, PowerPoints, né, apresentações que eu preparei, entra naquilo. Então lá tem os textos básicos, mas aqui tem alguns PowerPoints, algumas apresentações que aprofundam naquela discussão. E além de outros materiais, são links para sites, né, para textos que estão aí na internet que eu acho que vale a pena você visitar e aprofundar. Então, olha, aqui é uma dica para o pessoal que já participava com a gente no primeiro semestre, pôde acompanhar. Se você quiser usar aquela opção A de fazer a revisão e aprofundar-se naquilo que a gente já discutiu, aqui você tem uma série de links que permitem, né, você estudar, né, mais coisas e assim vai. Voltando lá para cima, aqui logo abaixo do link que você hoje entrou nessa reunião online, tem um fórum de dúvidas, dicas, aprofundamentos e curiosidades. Aqui que eu estava dizendo que, como nós já trabalhamos isso no primeiro semestre, ó, já tem algumas coisas interessantes aqui que vale a pena vocês olharem. Então, são algumas dúvidas que o pessoal foi colocando, né, Liliane, Jorge, e eu fui respondendo, por exemplo, tá? Teve um momento que a gente pediu para o pessoal colocar aqui links para coisas sobre partículas elementares, que eu me lembre. Então vale a pena dar uma olhada nesse fórum aqui também, e é um fórum que está aberto. Sempre que você quiser colocar, tiver alguma dúvida ou tiver alguma dica interessante, você vem aqui, clica em acrescentar um novo tópico de discussão e coloca aqui o seu texto. É interessante, se você puder fazer isso e usar você todos agora, né? Independente se você participou do primeiro semestre ou não das web aulas, porque tudo que você coloca ali fica então registrado, né? E às vezes pode ser muito útil para um outro colega. Então, se você me mandar alguma dúvida por e-mail, tudo bem, claro que a gente vai responder sem nenhum problema. Mas se em vez de e-mail você colocar aqui neste fórum, fica uma dúvida pública e a minha resposta também vai ser pública para todos os colegas dessa sala, né? E com isso acho que a gente contribui muito mais para o aprendizado, né, do que ficar no WhatsApp ou em conversas por e-mail, coisas assim. O ambiente virtual permite, né, coisas desse tipo, então acho que a gente deve valorizar. O que mais? Listas de exercícios. Listas de exercícios.
Então aqui tem várias listas. Algumas foram colocadas, foram liberadas, né, para visualização pós suspensão já, mas estão todas elas aqui, se eu não me engano, todas estão visíveis para você. Deixa eu mudar aqui a minha visão. Você está vendo a minha visão de professor, está vendo mais coisa do que você enxerga. Se eu mudar o meu papel para estudante, aí você passa a ter a visão exata. Então pronto, listas de exercícios são essas listas, que eu me lembre, todas elas estão com gabarito inclusive. Então, de novo, os dois contextos. Quem já viu com a gente, inclusive a resolução, teve listas aqui que, como as dúvidas eram grandes, né, e muitas, a gente foi exercício por exercício fazendo a discussão. Inclusive, naquele material de apoio lá, tem alguns slides que são exatamente isso, resoluções, né, minhas, desses exercícios. Então, você que já participou, eventualmente seria interessante, você baixa a lista de novo, tenta resolver, sem olhar, né, as resoluções que você já tenha, para ver se você realmente consegue fazer. Ou buscar na internet outros exercícios sobre esses assuntos, né, e trazer para a gente dúvidas. E o pessoal que não pôde participar, tá aqui. Então é você baixar essa lista, tentar fazer, ver se acerta, porque tem um gabarito ali. E vai olhando as web aulas para ver se tem alguma web aula desse assunto, e a gente vai também orientando você semana a semana sobre isso. Tá? Então aqui estão as listas de exercícios. E simulações e experimentos. A aba de simulações e experimentos é que entra naquilo que eu estava dizendo, olha, explorando o experimento de Rutherford, parte 1, parte 2, parte 3. Aqui que eu estava dizendo, a parte 1 e a parte 2, nós já estávamos, ou já tínhamos trabalhado no presencial. A parte 3, não, foi totalmente aqui já no ensino remoto para quem pôde participar. Então, o que está colocado lá? Na semana que vem, né, no planejamento, não é isso? A gente vai ter uma semana dedicada exatamente a essa questão aqui do experimento de Rutherford. Muito bem. Depois tem aqui, ó, o simulador da câmara de nuvens, decaimento alfa, o simulador da câmara de nuvens, decaimento beta. Isso aqui tudo já foi trabalhado por quem pôde participar. Isso não. Se bem que contador Geiger, eu preciso verificar se eu coloquei no planejamento. Talvez não, porque aí é aquilo, tá? Eu não vejo sentido se o conteúdo, ok que a carga horária é a mesma, mas comprimida em 10 semanas, é ilusão a gente achar que você, aluno, vai conseguir absorver todo o conteúdo e eu vou ter a capacidade de passar para você, né, construir com você o conhecimento bem construído de todo o conteúdo num prazo tão curto. Então eu trabalho com aquela ideia que, para quem foi meu aluno já de oficina de ensino, né, no semestre passado, por exemplo, a gente trabalha muito com o referencial do professor Nilson Machado, e uma das coisas que eu gosto muito que ele fala é isso: todo professor tem que ter clareza, tem que ter condições de analisar na sua disciplina, no seu conteúdo, aquilo que é o essencial, aquilo que é o conteúdo essencial e aquilo que são conteúdos complementares, conteúdos que servem para aprofundar e etc. e tal. Então, enfim, eu trabalhei com essa ideia e fui eliminando algumas coisas que eu acho que são secundárias frente ao que eu acho fundamental. Então, por isso que depois a gente dá uma olhada, contador Geiger, por exemplo, com certeza é uma aplicação, é uma coisa secundária frente às discussões centrais da disciplina, tá? Então, eu não sei se talvez eu tenha que não esconder, mas deixar claro que aquilo lá é coisa trabalhada em outras versões da disciplina, não necessariamente que vão ser trabalhadas agora. Mas nada impede, né? O pessoal que já estava acompanhando aqui com a gente e que está portanto tem um pouco mais de folga nesse sentido, se não tiver muito pressionado em outras disciplinas, estágio, etc e tal, sempre que quiser se aprofundar, conte com o meu apoio, porque assunto na nossa disciplina de FNP não falta, né? Mesmo que fosse no presencial, com todas as 20 semanas, sem pandemia, nada disso,
ainda assim é um conteúdo muito, mas muito vasto e intrigante, com muitas coisas que são coisas, são aspectos que o ser humano, né, o homem, está pesquisando. Então são coisas que não estão de modo algum fechadas, que talvez daqui a 10 anos o que a gente está discutindo com você aqui tenha mudado completamente, ou tem modelos nucleares que estão hoje em disputa teórica, e daqui, quem sabe, 10, 20 anos isso já vai estar resolvido, né? Um deles teria ganho, ou de repente surge um terceiro. Então a gente está numa disciplina que ela mexe com coisas da fronteira aí da física. Não é o nosso foco, não é a nossa intenção discutir essas fronteiras, mas estou dizendo, quem quiser se aprofundar, se estender, essa disciplina é um prato cheio, né, nesse sentido, tá? Muito bem. Outra coisa, eu falei que tem outras, além daquelas web aulas lá. Se você entrar aqui nesse link, né, que você entrou para a atividade de hoje, não sei se você reparou, mas já tem também aqui mesmo alguns links. Aqui, ó, tem 2 links para 2 web aulas que foram gravadas pela própria ferramenta, tá, aqui da RNP. Mas é a mesma coisa, quer dizer, você clica aqui nesse botãozinho de apresentação, vamos ver se ele vai deixar a gente... É que ele leva a gente para um outro site. Eu vou pegar o link e passar aqui para você ver. Ele leva a gente para o site da RNP. Olha lá, acho que você vai ver agora. Deixa ele carregar. Ele está carregando, loading. Aí, ó. Essa é a web aula de... A data está no cabeçalho lá, tá? Mas se você roda aqui, enfim, você tem a web aula de... Vamos voltar aqui. Que foi desenvolvida em 8 de julho. E aqui você tem a web aula de 1 de julho. E os assuntos estão aqui, ó. A aula de 1 de julho foi sobre a resolução da lista de decaimentos radiativos, e a aula de 8 de julho foi sobre continuação, justamente, olha, justamente o que eu coloquei agora há pouco para você. Tem algumas listas que de repente nós, professores, achamos que não, isso daqui é tranquilo, acho que o pessoal dá conta em tanto tempo, e de repente a gente percebe que tem dúvidas muito maiores ou diferentes do que a gente não pensava, surgem no calor da discussão e acaba se estendendo, né, por mais uma semana. Então aqui foram 2 semanas, tem 2 web aulas sobre essa lista de exercício. Então vale a pena para os 2 contextos que eu falei, quem quiser se aprofundar e quem vai ver pela primeira vez, tá? Mas, gente, você que for ver pela primeira vez, eu sugiro fortemente que você não, especialmente nessas web aulas aqui, que são de resolução da lista, que você, como falar, vença, né, a tentação de já ir logo para ver a resolução. Baixe a lista primeiro, tente quebrar a cabeça, ver se você consegue resolver. Se não conseguir, ok, você está com a web aula lá. Mas se você já vai para a web aula, né, e você já vê a resolução, já perdeu a graça, sabe-se lá se você realmente, depois de ver aquilo, conseguiria fazer um exercício parecido com aquele, né, uma vez que você não passou pelo, entre aspas, sofrimento aí de tentar fazer a coisa sem já ver a resolução. Então fica a orientação de primeiro tentar fazer e depois ver essas web aulas que já são de resolução, tá bom? Ok, acho que eu fiz a navegação aqui genérica pelo ambiente. Uma última coisa, talvez, um alerta para o pessoal que não participou no primeiro semestre, é que aqui nos simuladores nós enfrentamos diversos problemas aqui para fazer eles funcionarem adequadamente até chegar numa orientação aqui, até chegar num jeito que está colocado aqui exibido, que acho que agora facilita bastante. Então tomem muita atenção com essa orientação que está aqui com um fundo azul claro,
porque ela coloca que tem alguns simuladores indicados nessa página que não funcionam com os navegadores que você está acostumado a usar, Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, coisas assim. Então a gente vai dando aqui algumas dicas do que poderia ser interessante você utilizar, tá? Eu tenho certeza, pelo que a gente brigou bastante aqui, né, entre aspas, no primeiro semestre, tenho certeza que a última opção, que é instalar em seu computador o programa Flash Player e seguir as instruções que a gente dá aí, vai funcionar. Mas foi um sufoco aqui, né, no primeiro semestre, às vezes, para a gente chegar até num desenho final aqui, mas acho que a gente conseguiu, e agora, para quem nunca mexeu com isso, creio que vai ter mais facilidade. Atividades que já foram trabalhadas. As atividades que já foram trabalhadas e eu já tiver devolvido para você com nota, talvez essa parte 1 a gente já tenha devolvido com notas, não me lembro, eu teria que entrar aqui, ou você também pode entrar. A gente vai, em princípio, fazer o seguinte: se você teve uma nota ruim, ou se você não fez, né, não pôde participar disso, ainda antes, né, da suspensão do calendário, pense em trabalhar isso como um aprendizado, evidentemente, e deixando na reserva aí, caso aconteça lá na frente de você precisar de fazer o tal do IFA, que é um instrumento final de avaliação. Essa refacção ou esse fazer pela primeira vez, somente agora, pode ser importante, valendo, né, uma nota, coisas assim no IFA. Se, por outro lado, é uma atividade que eu até fiz a devolutiva para quem entregou, mas essa devolutiva não tem nota atribuída, então essa atividade está aberta. Você pode enviar de novo o seu arquivo para que eu faça a avaliação e aí sim, a partir de agora, atribua a nota. Ok? Acho que só a parte 1 que talvez esteja já vencido o prazo. Todas as outras, creio que está tudo aberto para você entregar pela primeira vez ou reentregar, refazer, tá? Sem problema. Eu falei agora de nota, também expliquei para outra turma agora. Em princípio, sim, a gente vai trabalhar com a perspectiva de que essas atividades todas vão ser validadas enquanto nota, a gente vai atribuir, vai passar para você, e assim vamos seguindo essas 10 semanas. Atividades mais complexas valem mais, atividades mais simples valem menos, e vamos trabalhar com a perspectiva de ter sim uma nota, uma média, e quem está com nota abaixo de 6 faz o IFA e etc e tal. Mas eu vou deixar um mas aqui para a gente mais à frente voltar a discutir. Por quê? Porque eu acho que a gente tem que trabalhar com muito jogo de cintura, né, nessa retomada, e vamos discutindo. Você sabe que eu sou aberto, né, a flexibilizações, a rediscussões. Então, é claro, vamos deixar a coisa rolar e ver o que acontece se todos vocês aqui conseguem, né, participar efetivamente aqui dessas atividades remotas. Se a depender de como a gente perceber que a coisa está, a gente pode tomar medidas, por exemplo, que andam, inclusive, sendo conversadas entre docentes da própria licenciatura em Física, de talvez não ter reprovação exatamente, mas, claro, desde que o sujeito participou, né, de todas as atividades. Isso são coisas para a gente ver um pouco mais à frente. Vamos avaliando, digamos, semana a semana, né, mês a mês. Mas, em princípio, o que estaria valendo na nossa disciplina de FNP 17 é isso que eu coloquei para vocês aí no planejamento, e inclusive valendo atividades e valendo notas sim. Tá? Então eu vou atribuir notas a partir do que você for me entregando, sim. Ok, acho que agora sim eu completei a apresentação global que eu queria fazer do que está lá no ambiente e do planejamento como um todo. Abrindo de novo aqui, alguém queria se posicionar com alguma coisa? Oi, eu queria tirar uma dúvida. Vamos lá. Quem já participou
e já fez os relatórios de simulador, e já entregou, né? Eu quero saber assim, você ainda não corrigiu, não atribuiu nota, não fez a devolutiva, mas você vai fazer isso junto com o pessoal que está começando agora, porque se eu quiser refazer, eu posso refazer. Sim, pode, mas a devolutiva foi dada assim, não, Liliane? Não, eu digo assim de atribuir aquela nota definitiva. Não, então, eu vou, assim que... Perfeito. Então, você não vai dar nota agora, você vai dar nota junto com os que forem entregando nessa nova fase. Isso. Tá bom. Exatamente. Então vai dar tempo da gente refazer, porque tem um que eu não fiz, inclusive. Né? Então, um deles Então já vai fazendo. Já vai fazendo e pode postar lá. Tá, e aqueles que era só para entregar as planilhas, continua nesse esquema, vai ser só a planilha mesmo. Sim, eu não aquelas planilhas do Excel. Não estou mudando a atividade. Tá. A nota nessas planilhas é isso, se ela está bem organizada. E como a gente já fez, né, a devolutiva, inclusive, seja lá pela própria planilha ou aqui nas web aulas que a gente andou discutindo, enfim, como a gente já fez a devolutiva, a minha expectativa, Liliane, com essas tarefas para vocês que já participaram do primeiro semestre, é que as notas sejam boas, né? Não tem o porquê de não ser, já que vocês tiveram a oportunidade de refazer e a gente foi conversando, né? Então, mas sim, eu não fechei, não tem nota e sim, vamos atribuir nota, mas para mim a própria organização é como você falou, vou esperar primeiro a data que a gente marcar aí para todo mundo entregar e aí quando eu fizer a devolutiva global, aí já vai com nota. Perfeito. Isso, tá legal. Era essa a dúvida, obrigada. Imagina. Mais alguém, gente, quer colocar alguma dúvida, comentário, sugestão? Nothing? Então, pelo jeito, não. Bom, então, assim sendo, nós estamos aqui 10h20. Em princípio, temos quase que uma aula inteira, né? Foi-se aí como é que é? A quarta aula, né? Do presencial. No horário, estamos aqui, então, acabamos de entrar aqui na quinta aula, que vai até 11, né? A gente pode aproveitar o tempo para entrar lá no ambiente e ajudar vocês, especialmente o pessoal que não pôde participar aqui das web aulas, já ajudar vocês na tal da revisão que eu falei, que é o que está previsto para essa semana aqui. Então eu navegaria lá, por exemplo, para listas de exercícios ou textos que foram trabalhados já ainda na pré-pandemia, para a gente refrescar um pouco a nossa cuca sobre essas coisas aí. Tudo bem? Se ninguém tiver nenhuma pergunta sobre isso, eu parto para essa outra parte. Matheus? Professor, não, só fiquei com uma dúvida básica, assim, eu posso enviar todos os simuladores que eu tenho feito já, terminado de uma vez, assim, ou o senhor quer que envie nas datas que o senhor vai dar? Tipo, eu posso enviar, por exemplo, semana que vem todos? Pode enviar, tá aberto lá para você enviar sem problema. Beleza. Não precisa esperar, não. Só o que eu falei para a Liane, a minha devolutiva é que eu vou agora esperar uma determinada data que a gente marque para que todos entreguem, aí eu faço a devolutiva em conjunto para todo mundo. Entendi. Tudo bem. A Ingrid foi assistir, mas percebi que elas não estão na ordem das listas. Sim, das listas é verdade, é mais dos conteúdos, mas entendi, a gente ajuda você, ficou um pouco confusa. Vamos ajudar a Ingrid e todos aí. Ok, talvez até em virtude do que a Ingrid está falando, talvez não, já que ela colocou essa dúvida, a gente pode já dar uma olhada nisso, mas eu também me comprometo a colocar um cabeçalho ali, alguma coisa uma espécie de uma introduçãozinha, né, no que tem e com que lista, com que texto que ela conversa. Perfeito, a gente pode fazer isso sim.
Aí não seria agora, claro, eu preciso estar com edição do Moodle, e aí, mas depois eu faço isso ao longo dessa semana. Hoje eu não prometo, mas nem essa semana, próximos dias. Beleza, acho que é uma boa sugestão, sim, bem lembrado. Professor, Oi, Jorge. eu dei uma olhada aqui agora e verifiquei que, para mim, no experimento 2 e 3, não tem feedback, não tem nota. Nota não, mas não tem feedback? Não tem um arquivo que Não. eu enviei? Parece que não. Vamos ver? Então estamos aqui em simulações e experimentos. Você falou o 2 e o 3 ou o 1 também? O 2 e o 3, professor. 2 e o 3, vamos ver o 2. Então eu vou entrar aqui em envio de arquivos. Só que eu tô como estudante, não vai dar. Eu tenho que entrar aqui com a minha visão de professor. Deixa eu retornar o meu papel normal, senão eu não vou conseguir ver a tarefa sua. Ok. Não, se você for atrapalhar a aula, pode ver depois. Professor. Não, nossa, eu falei, o que eu tinha assim planejado, né, para hoje era fazer essa apresentação global, navegar aqui, refrescar a nossa cuca em geral, né? E agora estaria aberto para isso. Primeiro dúvida, se ninguém tiver nenhuma dúvida ou sugestão e etc e tal, aí a gente vai navegar como se fosse uma revisão, mas vamos primeiro tirar as dúvidas. Então, vamos lá. Professor. Rutherford parte 2. Parte 1, ok. Tá bom. Foram 4 pessoas que enviaram. Aí eu entro aqui em ver todos os envios. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui a minha navegação como professor, tá? Aí eu vou aqui colocar o J para ver só o seu Jorge aqui. E o seu Jorge está aqui, ó, enviou para avaliação, não tem nota mesmo. Esse é o arquivo que ele enviou. É verdade, não tem um arquivo de feedback aqui não. Tem toda a razão. Então eu preciso colocar para você o arquivo de feedback. Você enviou isso aqui em 3 de maio. Por que será que eu não enviei para você feedback nenhum? Agora eu não estou lembrado, mas perfeito. A gente baixa o teu arquivo aqui. Eu não lembro por que, Jorge, por que não foi... Mas realmente, está certinho. Não tem arquivo de feedback aqui, você tem toda a razão. Não está registrado, não. Não sei se será que para os outros eu fiz? Eu estou falando que eu fiz e na verdade não fiz para ninguém? Deixa eu ver, Liliane. É que a gente conversou, né, durante as aulas. Isso é certeza, mas... É verdade, não tem feedback aqui. Preciso ver o porquê. Professor, eu acho que pelo menos o segundo e o terceiro não tem feedback, porque eu lembro que a gente tinha conversado bastante sobre eles nas aulas, um negócio assim. Talvez tenha sido isso. Eu ainda não tinha dado a ideia de retornar feedback, se eu não me engano. Aham. Foi aquela semana que o senhor estava com problema no computador, umas coisas assim. Talvez. Verdade. Mas enfim, não se preocupem. Óbvio que tudo que você pôs lá, a gente vai dar o retorno sim e o feedback. Tá certo, professor. Porque só no primeiro, só no experimento 1 que tem nota. Tá. Nos outros, nenhum dos outros que eu enviei não tem nota. Uhum. Tem um que tem feedback lá, até nós comentamos bastante aqui sobre alguns erros, eu fiz alguma coisa faltando, a Liliane fez alguma coisa faltando, não sei mais qual outro colega fez, e eu refiz isso e reenviei. Uhum. Talvez esteja até gravado em alguma aula lá, né? Se a gente for. Mas assim, eu acho que o Matheus lembrou um pouco. Eu acho que é isso. O feedback foi feito na prática, meio que ao vivo e a cores durante a aula, porque vocês estavam colocando as dúvidas. Acho que foi por aí. Mas perfeito. A gente vai enviar o arquivo em si, sem dúvida. Tá legal, professor. O arquivo e obviamente também com a nota, né, professor? Então, com a nota, sim, mas naquilo que eu falei, eu vou esperar só a data de entrega oficial, que a gente vai ainda combinar, tá? Aí eu devolvo em conjunto, com nota. Tá certo. Fechado. Mais alguma dúvida, gente? Bom, se você tiver, você fala, tá? A única coisa que me avisa, porque eu estou navegando ali pelo ambiente, de vez em quando eu volto aqui para ver a tela da webconferência, se tem alguma coisa no chat, mas de repente, se eu estiver navegando e você não estiver vendo o que eu estou falando, você pega o microfone e interrompe aí, tá? Bom, então, voltando aqui para os nossos tópicos de FNP 17.
indo lá para o material de apoio. Temos aqui os textos básicos, vamos dar uma breve lembrança nesses textos básicos. Eu vou ter que clicar nele, aí ele vai para uma outra página, pegar o Ctrl C, Ctrl V, para você poder enxergar aqui. Pronto. Então o primeiro texto é esse, é as radiações e a matéria ao longo da história. Esse texto foi discutido em sala de aula, no presencial ainda. Ele faz um breve, né, breve porque é pouca página, mas na verdade ele faz um apanhado de toda, como diz aqui, ao longo da história, de como que o homem foi tendo ideias do que tinha na matéria a partir das radiações que essa matéria emite, porque a gente não enxerga, né, o que está dentro da matéria, mas a gente acaba às vezes enxergando ou pelo olho ou com instrumentos as coisas, as luzes, as radiações que a matéria nos emite. E aí com essas radiações vai se inferindo o que deve ter lá dentro da matéria. E essa foi a toada, ainda é hoje em dia, da humanidade, da física, né, dos cientistas, para tentar descobrir o que tem dentro da matéria. Cada vez com instrumentos mais complexos, mas basicamente é isso. Então esse texto faz isso, basicamente. Ok. E desse texto, se você navegar lá para listas de exercício, se eu não me engano, tem uma lista que dialoga com esse texto. Que é... Deixa eu ver se tem. Não. Desse texto não tem não. Tem Física Moderna em Geral Revisão, depois já vai para as radiações, o núcleo e suas partículas. Então não. Desse texto aqui, do material de apoio, nós chegamos sim a discutir em sala de aula, mas não chegou-se a propor nenhum exercício mesmo para formal, né, para realizar. Desse outro sim, as radiações, o núcleo e suas partículas. Desse texto aqui, deixa eu colocar aqui para você ver, as radiações, o núcleo e suas partículas. É o primeiro texto aqui então que entra em conteúdo, né, de FNP. Discute-se aqui uma breve introdução de como que as partículas, principalmente alfa, beta e gama, né, foram descobertas. E aí se entra na discussão do conceito de isótopo, que em princípio é um conceito que você já tem de química mesmo, né, mas aqui está no contexto da física nuclear. Entra-se aqui na discussão de interações nucleares fortes e fracas. E como que foi se resolvendo o quebra-cabeça nuclear. Então aqui tem vários pontinhos, né, vários itens, que é como se fossem axiomas, né? Então, os núcleos atômicos são constituídos por prótons e nêutrons. Ponto. O número de prótons é a carga do núcleo, determinado número atômico de elemento químico e denominado número atômico de elemento químico e define suas propriedades químicas. Ponto. Assim vai. Como os elétrons são muito leves, a massa atômica é praticamente igual à massa do núcleo. Ponto. Então é como se fossem, né, axiomas que são muito importantes de você se ater tanto para o entendimento como para a resolução de exercícios. E aqui no final, isso aqui, o pessoal que participou do primeiro semestre agora tem a clara compreensão disso, né, da quão importante que é esse trecho aqui, ó, desse texto, tá? Equivalência entre massa e energia nas reações nucleares, em que a gente mostra para você como que se escreve, como que se faz o design, né, assim, qual é a linguagem formal, né, da ciência para a reação nuclear. Lembra muito o jeito, né, de expressar das reações químicas, mas a enorme diferença é que quando você faz o cômputo da massa do produto, dos reagentes aqui de antes da reação nuclear, e a massa do produto, do que aconteceu aqui depois da reação nuclear, você vai ver que há uma diferença de massa considerável. E isso não acontece nas reações químicas.
Nas reações químicas, se você coloca os produtos e reagentes em balanças, tem que dar a mesma coisa na esquerda e na direita. E aqui na física nuclear não é assim, e aí a gente explica aqui que a sacada brilhante do Einstein foi perceber de que justamente essa diferença de energia, de massa, ela tinha uma equivalência energética, e por isso que as reações nucleares são reações em geral muito energéticas, e aí isso explica mais para frente porque que é possível inclusive construir bombas, né, que nem a bomba atômica ou a bomba H. Ainda tem mais uma parte aqui do texto que fala sobre datação radiativa. Então esse texto aqui, ó, é um texto muito, muito importante para todos se aterem, porque muitas listas de exercícios ou outros textos acabam dialogando muito com esse texto aqui, né? Então seria muito importante nesta semana, que é de revisão, todos darem uma olhada com muita atenção nesse texto. E quando você vai para a lista de exercício, agora sim, você tem uma lista de exercícios aqui chamada As Radiações, o Núcleo e Suas Partículas. Eu vou abrir aqui para a gente ver, que dialoga diretamente com aquele texto. Então você vai ver que aqui tem vários exercícios, e esses exercícios estão justamente falando sobre isótopo, sobre partículas alfa, beta e gama, sobre decaimento radioativo, sobre essa questão da equivalência massa-energia, e lá no fim, você vai falar que lá no fim tem um gabarito, aqui não tem gabarito. Eu vou ver se eu consigo providenciar, se eu tenho esse gabarito já de bate-pronto feito. É que isso aqui foi coisa do antes, né, da pandemia, então isso aqui já foi trabalhado. Essa lista, as radiações, o núcleo e suas partículas, já foi palco de aula no presencial, em que na lousa, né, a gente resolveu, não todos os exercícios, mas uma boa parte deles, tá? Mas eu vou ver se eu providencio aqui um gabarito para ficar também. Então, dialogando um pouco com o que a Ingrid estava falando ali, né? Então, até aqui, nada, não tem nenhuma web aula gravada referente a isso, porque isso aqui foi de antes, né, da pandemia. Depois vem aqui uma lista de bombas e usinas nucleares. Vamos ver o que tem no material de apoio sobre isso. No material de apoio nós temos, aqui está, um texto justamente sobre bombas e usinas nucleares. E aí esse texto aqui está o texto. Já carregou para você, acho que já. Então ele vai discutir um pouco sobre fissão nuclear. De novo, o jeito que o texto está exibido, né, tem alguns pontinhos como se fossem axiomas, assim, para ficar bem um foco, né, um mastigado, digamos assim. Em vez de ser um texto, é um texto por itens. E aqui uma discussão interessante sobre ciência e tecnologia a serviço da guerra, ou seja, como que a ciência e a tecnologia em época de guerra, né, acabam servindo, né, à guerra. E mais à frente, bombas nucleares de fissão e fusão e usinas nucleares. Então aqui já se discute tanto as bombas quanto as usinas. Você vai ver esse texto. O anúncio do texto e a orientação para que você lesse também já tinham sido palco das aulas presenciais. A gente chegou a discutir, teve uma aula presencial ainda que a gente chegou a abrir perguntando: gente, vocês leram esse texto aqui? Alguém tem dúvida? Então já tinha tido uma primeira discussão desse texto. Da lista de exercícios eu creio que não, mas do texto em si sim, tá? Mas lembrando, bombas nucleares de fissão e fusão e usinas nucleares, ambas trabalham com o mesmo princípio físico, que é você ter do lado esquerdo, pensando naquele jeito de escrever a reação, né? Do lado esquerdo você tem um material, ou dois materiais, enfim, e do lado direito você tem o produto. Então, como se fossem os reagentes aqui do lado esquerdo, do lado direito o produto.
E quando você faz o cômputo da massa dos reagentes e do produto, você vê que há uma diferença de massa. A diferença de massa tem um equivalente energético dado pela formulinha do Einstein, E igual a mc². A diferença de bomba e de usina é que numa bomba você faz essa liberação de energia acontecer de uma forma explosiva, como o nome já diz, quer dizer, de uma forma descontrolada. Enquanto que nas usinas nucleares, você faz que essa mesma reação nuclear aconteça em meio a um processo chamado moderadores, de absorção de núcleos, de nêutrons e coisas assim, e você consegue então controlar o ritmo em que essas reações de fissão nuclear, né, vão acontecendo. Não existe ainda hoje nenhuma usina nuclear de fusão que esteja funcionando, digo, para realmente fornecer energia. As usinas de fusão que existem, os reatores, né, reatores nuclear de fusão que existem em alguns lugares sendo testados, ainda são reatores que consomem mais energia do que liberam, porque para você conseguir fusão nuclear é preciso o alcance de altíssimas temperaturas, né, estelares. E para você conseguir temperaturas muito altas, você gasta energia. Então, a energia que os reatores de fusão liberam ainda não compensam a energia que se gasta para produzir o contexto das reações de fusão. Então, por hora, o que existe ao longo em todo o mundo, né, em vários países, e tem os seus riscos e benefícios envolvidos com isso, são os reatores de fissão, que não tem nenhum perigo de explodirem como uma bomba, mas tem perigo de explodirem como uma caldeira muito quente e desta caldeira sair, né, as radiações nocivas e maléficas, inclusive que causam mortes, como aconteceu, né, no Japão, Fukushima, Chernobyl e alguns outros lugares. Muito bem, mas a questão é que 1 quilo de urânio que você tenha participando de reações de fissão fornecem uma energia convertida depois em energia elétrica que é incrivelmente, proporcionalmente, né, maior do que qualquer outro tipo de produção de energia elétrica que você possa imaginar. Quer dizer, termoelétricas, com carvão, né, com petróleo, com usinas hidrelétricas, usinas eólicas, qualquer uma outra você pode fazer a conta e você vai ver que a eficiência de uma usina nuclear é muito, mas muito maior. O problema é que traz esses riscos e também traz o problema do lixo atômico, que tem que dar uma resolução para ele, né? E por muito tempo ficar armazenado em algum lugar. Então, não adianta. Falou de energia, você cai em prejuízos ao meio ambiente, qualquer que seja. E aí tem os custos e benefícios de uma e de outra. E também as condições, né, de cada país. O Brasil tem um relevo favorável a hidrelétricas, na Europa já não é bem assim. Então, se faz necessário ter determinados tipos de usina. Essa discussão toda não está em lista de exercícios. Se você vier aqui na lista de exercício de bomba atômica, você vai ver que são exercícios mais mesmo de realização de contas, né, para você, licenciando em física, dominar um pouco melhor a teoria, tá? Mas toda essa discussão que a gente está fazendo é bem importante, pensando na sua futura profissão como professor, né, de física. Certo? Então, até aqui, acho que seria essa... Ah, não, tem mais uma coisa importante. Em simulações e experimentos, ainda dialogando com o que já tínhamos discutido lá no presencial, antes da pandemia, tem o primeiro simulador, a primeira parte do experimento de Rutherford, sem dúvida. Essa nós já tínhamos ido várias vezes no laboratório lá de informática,
E, inclusive, você entregou, eu dei a devolutiva, como o Jorge lembrou, desse daqui tá certo devolutiva. Não sei se, inclusive, com nota, imagino que sim. Então, isso claramente faz parte de revisão também. Então, seria importante que você tentasse entrar nesse simulador aqui, fazer esse roteiro que está indicado aqui, né? E independente se você... aliás, vamos deixar combinado. Sim, eu vou reabrir para você poder entregar sem problemas, tá? Mas eu ia dizer, independente se você vai poder entregar de novo ou não, se vale nota ou não, se é só a nota do IFA ou desde já, é importantíssimo que você refaça, reveja, ou se você não fez, que faça agora, porque depois vem a parte 2 e a parte 3. E se você não entender bem a parte 1, fica meio complicado, né? Quase muito complicado, na verdade, você entender bem a parte 2 e a parte 3, tá? Essa é a parte da revisão. A partir daí começaria, então, entrar na parte do conteúdo novo, do planejamento que eu mostrei para você agora, do ensino remoto. Lembrando que nós temos então 2 contextos de alunos, alguns que já viram essa parte, que já tem aqui, né, discutido tal, tem as web aulas, e outra não. Deixa eu já ver aqui com a Ingrid, quer dizer, a Ingrid, é ela que colocou a dúvida, mas todo mundo, né? A primeira web aula que nós temos é sobre revisão sobre campo e força eletromagnética e decaimento alfa. Então, Ingrid e todos, nós não temos, provavelmente porque eu não tinha ainda o domínio da técnica de como fazer essas gravações aqui, então nós não ficamos com aula gravada sobre os simuladores, sobre o simulador de Rutherford, parte 2 e parte 3. Mas é por isso mesmo que está previsto lá no planejamento que na semana que vem, neste horário aqui da nossa web aula, justamente este é o assunto, ou seja, eu vou abrir os simuladores aqui e discutir com vocês como preencher, como responder as questões ou ver dúvidas, né, do que você já tiver avançado aí sobre os roteiros. Então a gente abre, né, o pessoal que já participou disso sabe disso, a gente abre aqui os simuladores, eu vou, como se eu fosse você aluno, eu vou tentando seguir os roteiros, não exatamente pergunta a pergunta, pulando alguma coisa assim, mas eu abro o simulador e vou tentando, como se fosse uma simulação, você tentando resolver e a gente faz junto isso, tá? E aí a gente vai deixar gravado para assistir de novo, quem puder, ou quem por evento não puder participar na semana que vem, assistir essa aula depois, né? Mas não temos, então não ficou registrado as nossas aulas que tivemos com o pessoal no primeiro semestre sobre a questão dos simuladores de Rutherford. Já sobre câmara de nuvens, decaimento alfa e decaimento beta, sim. Então isso, olha, simuladores, câmara de nuvens, dialogam. Aí depois que eu falei eu falei lá a partir da pergunta da Ingrid, que eu posso muito bem chegar aqui e colocar alguns cabeçalhos, né, para ficar mais claro isso que eu vou dizer agora. Olha lá, as primeiras web aulas, que é sobre revisão, sobre campo e força elétrica e magnética, depois vem decaimento alfa, pronto. Elas dialogam com esses simuladores aí de câmara de nuvens. A primeira web aula é porque para você mexer com esses simuladores, você precisa ter bem claro na sua cabeça, na sua mente, lembrar com muita clareza aspectos básicos do eletromagnetismo, em especial as tais das regras da mão direita, mão esquerda, para entender como é que ficam posicionadas, né, direcionadas as forças elétricas e magnéticas envolvidas lá no simulador. Então, por isso que a gente fez primeiro uma revisão e depois a gente entrou exatamente no simulador da câmara de nuvens alfa e depois do simulador da câmara de nuvens beta. Ok?
No material de apoio, ainda, textos, esses textos não dialogam diretamente com isso não, mas aqui sim, ó, depois das web aulas gravadas, nós temos as notas de aula. E pronto. Notas de aula, campo e força eletromagnética, portanto, essa nota de aula aqui dialoga com a videoaula, a primeira, que a gente mostrou agora. Este aqui de decaimento alfa, essa apresentação de decaimento alfa, claro que dialoga com as web aulas sobre decaimento alfa e também com o simulador lá, né, sobre decaimento alfa. Esta nota de aula sobre decaimento beta, mesma coisa, vai dialogar com as web aulas sobre decaimento beta e com o simulador sobre decaimento beta. E decaimentos em geral, tem uma lista de exercícios que dialoga com isso, mas não tem aqui em cima, deixa eu ver, um texto exatamente sobre decaimentos. Não. É o PowerPoint mesmo que está ali, transformado em PDF, a apresentação, enfim. Mas ok, nem precisamos fazer tanta reforma aqui não, mas para ficar mais claro, eu posso tranquilamente aqui, né, web aulas gravadas, então posso colocar aqui um parágrafo falando com qual lista, com qual nota de aula, né, que isso aqui dialoga e vice-versa, tá? Sem problema nenhum, acho que é bom fazer isso sim. Mas é isso. Então, com isso, eu fiz o que eu fiz agora? Eu fiz uma navegação pelo ambiente, não fazendo exatamente uma revisão, mas te dando um norte, né? Do que eu estou chamando de conteúdos de revisão, certo? Para que você... E aí, como eu falei, vale para os dois contextos, né? Se vocês quiserem participar disso. Tanto para o pessoal que já participou, a Ingrid caiu, para você rever, ou para quem não pôde participar e está entrando no ensino remoto só agora, para você fazer a revisão das coisas que a gente já tinha visto lá no presencial. Certo? Dessa parte então, dessa navegação que eu fiz agora, alguém quer colocar alguma inquietação, sugestão, dúvida? Matheus, tudo certo? A Ingrid caiu, por enquanto não voltou não. A Iana, nenhuma dúvida, beleza? A Liliane também ok? Então tá. Jorge também. Então, gente, ficamos assim, tá? Se alguém tiver ainda alguma dúvida, coloca aí, mas em princípio estou caminhando aqui para o encerramento até da atividade de hoje. Qual seria então a ideia para a semana que vem, certo? Então, semana que vem, nesse mesmo bate-horário aqui, né? Então, quinta que vem, quarta e quinta aula, nós nos encontraremos aqui para discutir os simuladores do experimento de Rutherford. Você que já participou com a gente aqui no primeiro semestre das aulas sobre isso, se achar que não precisa, ou que já está, né, com muitas tarefas de outras disciplinas, você estaria dispensado dessa web aula, não precisaria participar. Gostaria que você participasse, mas estou deixando claro que você não precisa, porque a gente está valorizando que você já teve, né, o tempo utilizado para isso, e então não precisaria. Se você participar, legal, porque você me ajuda, inclusive, a quem sabe lembrar de alguns detalhes que o pessoal teve dúvida, né, muita dúvida, e eventualmente eu acabo por escapar na hora de explicar para os colegas, e às vezes você pode me ajudar nesse sentido, ou serve para você rever, para você reaprender, certo? Mas eu diria então assim, essa aula da semana que vem, web aula, seria extremamente importante mesmo para Carolina, Caroline, a Ingrid que caiu aqui, a Iana, ele não está aqui hoje, mas se o Edjair aparecer também, né? Os demais, quer dizer, Guilherme, quem está aqui, Jorge, Liliane, Matheus, Wellington, não sei se eu esqueci de alguém aqui,
ficam convidados, certo? Se vocês puderem, legal, será um prazer, mas se vocês acharem que é melhor não, sem nenhum problema, sem nenhum constrangimento, a ideia é essa mesma. Inclusive, aí na outra semana, que a gente vai entrar em decaimento alfa, se não me engano, que já tem uma web aula gravada, a gente vai fazer um combinado diferente. Eu mesmo, em princípio, não estaria aqui, que a gente não marcaria uma web aula exatamente. A gente marcaria que, olha, você tem justamente esse período aqui para assistir à web aula. Mas insisto, isso não quer dizer que a gente não possa de todo jeito marcar, tá? Só estou dizendo que a gente vai aproveitar o material que existe para valorizá-lo, é só nesse sentido. Isso não quer dizer para nada que a gente não possa marcar, até mesmo em outros horários, atendimentos com quem tiver dúvida, especialmente o pessoal que está entrando agora, né, no ensino remoto e não participou das aulas de antes, tá? Não tem nenhum problema não. Mas, dado isso, se ninguém tiver aqui alguma dúvida... Professor, para ficar um pouco claro para mim, então quando tiver uma aula síncrona, aí o senhor, por exemplo, vai avisar a gente, tipo, vai mandar um e-mail ou algo assim? Não, ou... isso. Assim, para vocês, Matheus, que já, em especial para vocês que já participaram, né, eu diria assim, a aula que seria, entre aspas, obrigatória para vocês é quando lá na frente, em setembro, né, tá marcado lá para a gente entrar em assunto novo, que é a carta de Nuclídeos, coisas assim. Mas entendi, você às vezes quer participar de uma web aula que, sei lá, sobre revisão, coisas que a gente viu no primeiro semestre, aí a gente avisa sim, sem problema. Mas para a semana que vem, tá claro, né? Então, eu estarei aqui nesse mesmo bate-horário para conversar com todos os que estiverem aqui, evidentemente, sobre os simuladores de experimento de Rutherford, parte 1, parte 2 e 3 especialmente, mas claro que como elas dependem da parte 1, a gente faz uma breve visita ao simulador parte 1 também. E do resto do tempo, as atividades não síncronas, eu não estou colocando nenhuma atividade para você fazer valendo nota, você fica livre para reestudar, revisitar os textos que eu indiquei, as listas de exercícios, esta é a ideia. Tudo bem? Especialmente Caroline e Ana. Carolina, tudo bem? Ficou claro para vocês? Beleza? Ok. Qualquer dúvida, gente, que vocês tiverem, especialmente vocês, né, do que eu estou falando, insistindo, porque para deixar claro para vocês que a gente não quer de modo algum que o esforço que nós tivemos lá seja utilizado como prejuízo para ninguém. Pelo contrário, a gente quer valorizá-lo. Usem o fórum de dúvidas, coloquem dúvidas ali, e aí no fórum de dúvidas, acho que o pessoal que participou no primeiro semestre pode e deveria, né, colaborar, ajudar, não só deixar para que eu responda, mas se tiver dúvidas ali, fiquem atentos. Acho que é interessante fazer essa interação, né, entre vocês, tá? Seria bem legal para o processo de ensino-aprendizagem. Tá? Em quanto tempo será a entrega da atividade dos simuladores? Olha, vamos combinar assim, no mínimo de hoje, 15 dias, mas eu acho que pensando nos dois simuladores, a parte 2 e a parte 3, a gente fecha na semana que vem, Caroline, que perguntou, né? Mas eu acho que a gente pode fechar com um pensamento aqui, vamos fechar assim, ó. A partir de hoje, 15 dias para o simulador 2 e 21 dias para o simulador 3. Acho que dá pra gente pensar assim, um prazo mais longo, aí depois quando a gente for para os outros, talvez a gente tenha que ir encurtando um pouco o tempo, porque vai passar rápido, né? São só 10 semanas, outubro logo chega, então é claro que a gente não vai poder pensar em prazos tão esticados assim para todos, mas para esses primeiros principalmente, que é
vamos levar em conta que tem a parte da ambientação, acho que a gente pode deixar assim, simulador 2, 15 dias, e simulador 3, 15 dias a partir da semana que vem, portanto 21 dias a partir de hoje. Acho que dá um tempo razoável aí. Ok. Posso fazer uma pergunta nada a ver? Espera só um pouquinho então. Gente, alguém tem alguma pergunta a ver? Deixa eu ver, o Matheus tá tudo ok. A Iana, tudo ok também, não tem pergunta. Jorge. Então tá, então vai, Liliane, o que tem nada a ver? Então, sabe aquela. Eu não sei se era uma série ou um documentário chamado Chernobyl. Alguém Sei. sabe onde eu acho isso? Poderia postar o link? Eu não sei, não é Netflix, não é YouTube, não é nada. É o algum Matheus, lugar que. o Matheus falou HBO, mas HBO é quando eles exibem, né, Matheus? Não é. Então, fora esse oficial deles, não tem nada. Olha, Liliane, é assim, oficialmente a gente não pode indicar, né? Mas se você pesquisar na internet, certeza Sim, que você acha. não achei. Não Ah, consegui. não? Poxa. Não, por isso que eu tô falando. Não. Eu sou meia chucra nisso, né? Tá. Desses negócios de pirataria e tudo mais. Bom, vou acionar meu filho, ver se ele me ajuda. Se você Mas eu achei pesquisar que teria um caminho mais fácil, se alguém já teria Não, se o você link, pesquisar alguma por coisa. Se você pesquisar por Chernobyl e como é que eu vou comando, como é que é? Comando 4K, coisas assim, você vai acabar achando sites que tem pirata, evidentemente, né? Mas enfim, tá lá. Mas lembre-se que Não, aí eu procuro. Não, eu pensei se alguém já teria assim um caminho mais fácil, né? Que eu me interessei, um monte de gente comentou. É verdade, a série é muito pesada, é verdade, é muito pesada, muito interessante. Então, e um monte de gente comentou e eu procurei e não achei nenhum lugar. Bom, enfim, era isso. Não tem na Amazon porque como o Matheus falou, é propriedade lá da HBO, parece. É deles, não adianta. Não adianta. Então tá bom, se alguém souber alguma coisa, me dá um toque, que eu queria assistir. Sim, acho que tem a ver com o curso, mas enfim. Sim. Não, tem tudo a ver com o curso. Se a gente conseguisse, de uma forma legal, inclusive, a gente podia até pegar uma web aula para assistir trechos, mas é o que eu falei, legalmente a HBO não disponibilizou por enquanto, então não dá. Então tá, obrigada. Imagina. Professor. Oi, fala, Jorge. Desculpa, deixa eu te incomodar um pouquinho. Você falou agora com relação ao estágio, né? Talvez o colega aí pode me ajudar também. E está uma dificuldade razoável, hein, com relação ao estágio mesmo. Porque eles baixaram um decreto, uma ordem, uma lei de que cada professor só pode ter 10 estagiários, e parece que o número de estagiários é maior do que essa possibilidade que eles deram. E eu não estou conseguindo professor para estagiar. Eu estou vendo um professor que está na lista que chama de substituto 2. Você sabe quem é esse substituto 2, professor? Ele dá aula na sexta-feira. Alguém colega sabe? Provavelmente é alguém que está sendo contratado agora, porque teve um processo seletivo para substituto a semana passada. E então talvez ainda seja alguém que está sendo contratado. Agora a gente pode fazer o seguinte, Jorge, porque como eu sou o mediador, né, Z7, eu levo essa. Só preciso anotar aqui, senão é tanta coisa que eu vou acabar esquecendo. Ou melhor, Jorge, pra gente, porque aí eu não tenho como esquecer, a gente sempre tem, né? Mas em vez de eu anotar aqui, sugestão, lá pelo nosso grupo do WhatsApp de mediação do Z7, manda essa pergunta pra gente, ou seja, professor, você sabe dizer quem é o professor substituto 2? Porque fica registrado e favorece a minha memória de aí bater na porta do Noronha e perguntar, ou da Doris, mas eu tenho a impressão que é isso, é alguém ainda a ser contratado. Outra coisa, já que você falou disso, o professor Cipoli, que é um professor da física que tem
muitas aulas, ele só trabalha com ensino médio, ele mandou um recado para os professores da física dizendo de que não abriu ainda para nenhum estagiário, mas está disposto a abrir, porque ele tentou usar essa ferramenta nossa aqui de webconferência num dia que teve muita instabilidade mesmo, não conseguiu. Aí, enfim, ele fez lá umas reclamações que não estava conseguindo, então assim que ele conseguisse fazer um teste com sucesso dessas web aulas, aí ele abriria. Então deve abrir aí da parte dele bastante vagas. Agora, Então, os professores da física estão discutindo, tá uma discussão intensa. Eu não, porque como eu não estou com aula de estágio, né, então eu não participo diretamente, mas estou ali indiretamente vendo, né, participando. Então eles estão discutindo intensamente e inclusive estão fazendo ponderações junto à direção da escola, junto à diretoria de ensino aqui da escola, ou mesmo lá na reitoria, para ampliar um pouco mais isso daí, ou dar uma interpretação um pouco diferente que permitiria mais do que 10 para cada supervisor, tá? Mas não é uma coisa fechada, eu sei que é uma coisa que está em discussão. Então, Ops, quem que tá falando? Entrou algum microfone aí, não sei se era do Matheus. Jorge, você queria... Pode falar, Jorge. Mateus? Pode falar, Jorge. Pode falar, Jorge. Então vai, Jorge. obrigado, Matheus. Obrigado. Então, professor, o professor Cipro, eu recebi, eu mandei uma mensagem para ele há uns dias atrás, demorou, e quando foi ontem ele mandou exatamente essa mensagem que você está falando aí. Só que me parece que tem muita gente procurando o professor Cipro, por ter muitas aulas, claro, um horário bacana de sexta-feira, que é o dia que nós deixamos, que parece de poucos, alguns não tem aula e tal. Então, eu tenho medo de chegar agora hoje, parece que ele disse que hoje tentaria novamente entrar nessa plataforma para ver se ele consegue acessar e, enfim, resolver essa documentação. Mas eu tenho medo de ele dizer, Jorge, eu já fechou, não te cabe mais. Então é por isso que eu estou com essa dúvida e estou procurando uma outra maneira de me segurar, né, de fazer os estágios. Por isso que eu fiquei com essa preocupação. Não, a preocupação é justíssima, mas é de um monte de alunos. Os professores estão preocupados, estão absorvendo essas preocupações e tentando soluções, tá? Não sei se o Matheus ia falar justamente sobre isso. Não, então, eu não ia falar de soluções, né? Mas eu ia falar de uma coisa que eu percebi. Não, eu ia falar de mais problema ainda? Então, o que foi o que o Jorge falou, Jorge, tipo, essa coisa que você falou de que não tem tantos professores para a quantidade de alunos, na verdade tem. Eu lembro que o pessoal, a gente já fez conta e tem mais ou menos uns 72 alunos do Z5 até o Z8, que são a galera que faz estágio. O problema é que não tá organizado direito, sabe? Tipo assim, por exemplo, eu posso pegar, se tem 72 alunos para 15 professores, e são 10 alunos por professor, então daria para cada um ficar com 2 professores. Qual que foi a coisa? Teve aluno, por exemplo, do Z8 ou do Z7 mesmo, até do Z5 eu fiquei sabendo que, tipo, pegou 3, 4 professores, entendeu? Então, tipo, esse é o negócio. Se todo mundo se organizasse para pegar uns 2 professores, cada professor ficasse responsável por 2 alunos, seria melhor. Só que teve gente que pegou uns 4 professores e tal. Então, é isso que aconteceu, Jorge. Pelo menos é o que eu acho que deve ter acontecido. Tipo, eu também não tô conseguindo ver. Professor, Mateus, veja só que é a minha dúvida. Gente, por vez. Pode ser Liliane agora? Não, é uma sugestão. Então, a minha sugestão é que se abra ali uma tabela, não sei onde, no Swap, no Moodle, sei lá, onde os professores coloquem quantas vagas eles têm disponível. Né? Então, cada professor entraria lá e colocaria assim, tenho essas vagas nesses horários, para os alunos poderem se organizar e não ficar correndo atrás de todos eles. Né? Porque tem alguns que já fecharam, outros não, e a gente não consegue. Você manda um e-mail, manda outro, o cara não responde. Claro que é pelo excesso, concordo que é um excesso de trabalho para todo mundo, mas assim, se eles colocassem uma tabelinha, né, e aí assim, conforme os alunos vão entrando, ele já coloca, esse tipo uma tabela de Excel mesmo, esse horário já está completo, tenho mais esse aqui, esse aluno saiu, para quem não conseguiu, né, ter mais visibilidade desses horários e desses professores.
né? Porque tem vaga para todo mundo, só não tem uma organização para a gente ver com clareza isso. É verdade. Verdade, concordo. Mas, Matheus e professora, a minha dúvida também é o seguinte, Matheus, é que eu já comecei a fazer o estágio num colégio, obviamente fora do IFE, e eu passei logo quando começou, 2 dias antes, uma coisa assim, antes de entrarmos nesse processo da pandemia e trancarmos as aulas, eu deixei o documento lá no escaninho, lá com a professora Bruna. E eu perguntei, quer dizer, não sei se esse documento foi extraviado. A minha dúvida é que eu tenho de fazer todas essas 135 horas, ou seja, P2 e CI1. Então, por isso que eu acho que eu tenho de pegar o maior número de professores possível. Então, eu estou selecionando 3. Eu acho que é muito também, mas... Jorge, deixa eu só te adiantar uma coisa. Uma informação que eu tenho é que qualquer carga horária de estágio que você tenha feito, ela só vai ser validada se for feito dentro do período letivo. Então, se ainda não tinham começado as aulas válidas, não adianta você ter feito estágio. Não, isso vale sim, Liliane. Vai valer? Vai sim, Liliane. Se tiver as assinaturas de diretor e professores naquele formulário 3, vai valer. Isso eu já conversei com o professor Daniel, isso é válido. Jorge, de novo, sugestão, você ia pelo WhatsApp da mediação, colocar aquela outra questão, coloca por favor essa também, você já tinha me colocado um outro dia, mas de novo, para que eu tenha um lugar ali para me referenciar e se eu precisar me lembrar, coloca essa também solicitação de que, para que eu pergunte para a professora Bruna desses relatórios que você tinha deixado na gaveta dela. Sim, tá bom, professor. Tá? Porque o Alan me fez uma pergunta sobre isso, eu passei para a Bruna, e a Bruna, até para explicar, tá? Enfim, todos estamos sobrecarregados, a Bruna deve estar de monte. Puxa, então com certeza. Ela mandou um recado assim, global, ela não me respondeu a mim, mas mandou um recado para todos os professores de que ela está ciente das demandas, mas ela não teve condições ainda e em breve ela vai dar uma resposta, papapá. Mas de todo jeito, registra no nosso WhatsApp da mediação essa sua solicitação, que aí eu passo para a Bruna. Obrigado, professor. Falou. Mas, gente, podemos encerrar? As angústias de estágio, a gente até levanta a bola aqui, mas vamos deixar para vocês discutirem com os professores de estágio? Certo. Bom dia a todos. Falou, gente. Bom dia. Boa semana, então. Gente. Bom retorno e cuidem-se bastante. Isso aí. Beijo, tchau, tchau. Para a gravação. Tchau, tchau.